Bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Casas e Cranques. Se estás a estranhar o nome, não estranhes. É possivelmente o único canal português que fala de imobiliário e de tudo o que tem a ver com ciclismo. E se já olhaste para a minha mão, sabes o que é que estamos aqui a fazer hoje. Vamos falar dos sapatos Shimano RX8. Os RX8 são neste momento os topo de gama para gravel da Shimano e é sobre eles que vamos não só falar hoje a nível de unboxing, como também um teste no terreno. E já agora fica a saber que o canal Casas e Cranques é um projeto pessoal, meu, que decidiu juntar o imobiliário à parte de ciclismo. Também aqui em estreita colaboração com a Ciclismo a Fundo, a Bike Magazine e o site mountainbikes.pt. E voltando aqui aos RX8, este é um sapato que, como já dissemos, é o topo de gama da Shimano para gravel, que conta com uma sola de carbono de índice de rigidez 10. E porquê 10? A Shimano vai até o 12, que utiliza apenas nos S-Fire 9 de estrada. Depois nos mesmos S-Fire 9, mas de XC, utiliza um índice de rigidez 11, aqui 10, e por exemplo nos RX6, que são o modelo abaixo deste, utilizam um índice 6. Ora, nos sapatos de gravel, a sola convém ter alguma rigidez para a eficácia de pedalada, mas convém ter alguma flexibilidade, porque, tal como no BTT, podem surgir ocasiões em que temos que desmontar e andar a pé. Portanto, temos aqui então os RX8, aqui na cor preta, existe também uma cor cinzenta que é um pouco mais clara. Eles pretos não são na totalidade, como podem ver, tem aqui algumas partes com um certo brilho e um reflexo, que os torna de certa maneira até originais. Em termos de aperto, tem uma tira de velcro e um fecho boa L2 com revestimento a borracha também para ter mais aderência. E como já falámos, sola em carbono com um índice de rigidez 10, com obviamente colocação dos clites SPD, e em termos de cardado ou de pitons, chamemos-lhe assim, são todos eles fixos. Por exemplo, nos de BTT existem aqui duas fixações para adicionar 2 pitons extra. No gravel, à partida dos terrenos em que se pedala não são tão agressivos, e estes são mais do que suficientes. E não é o caso agora, porque estou aqui num trilho espetacular, mas quando fazemos gravel muitas vezes temos que passar no Alcatrão, às vezes até uns bons quilómetros, e aí é bom saber que estes sapatos são rígidos, o que compensa aqui aquela questão que no pedal do ITB até mete uma superfície de apoio de estrada, e às vezes sentimos que o pé está só apoiado ali numa área muito pequena. Mas neste caso, devido à tal rigidez da sola, o facto de ser um sapato com um grande bloco, compensa essa situação. Claro que isto é uma situação também na minoria, mas há quem vá apreciar certamente isso. Bom, e quando o piso fica assim um pouco pior, nota-se aqui a rigidez e o conforto almofadado do sapato, porque permite isolar um pouco os pés daquilo que se passa debaixo de nós, não é? Com esta trepidação e estes impactos são muito pouco sentidos. Realmente este sapato faz um bom trabalho aqui a filtrar e a minimizar estes impactos, graças à sua rigidez e à maneira como o pé está bem aqui é abraçado pelo fofo, pela palmilha. A nível de calcanhar, ele também está bem seguro, está bem encaixado. É um sapato muito eficaz nesse sentido. Diria que o único aspecto que merece aqui alguma atenção tem a ver com o formato, que este sapato sendo um sapato mais orientado
para competição, que para quem prefere a performance, eles acabam por ser um pouco estreitos. Eu não sou uma pessoa de pés largos e mesmo assim sinto que em ambos os casos o dedo mindinho fica assim um pouco empurrado, e já sabemos que ao fim de algumas horas ou em dias de calor os pés têm tendência a inchar. Por isso, quando experimentarem este sapato, experimentem também a versão wide, mais larga, e deixem aqui alguma margem para essas ocasiões, porque realmente este sapato é para quem tem pés mais estreitos, e é precisamente por isso que fazem também uma versão larga. Ela está lá para ser experimentada e para ser comprada. E enquanto vocês apreciam aqui esta paisagem, eu vou-vos dar também aqui uma apreciação final dos sapatos Shimano RX8. Portanto, este é o sapato topo de gama para gravel da Shimano, e digo para gravel porque a Shimano é uma das poucas marcas que efetivamente faz uma distinção entre os sapatos de BTT e de gravel, com pequenas nuances que tornam este sapato um pouco mais adaptado ao gravel e menos ao BTT. Não quero dizer que não se possa usar para fazer BTT, isto agora, claro, já estamos a entrar aqui no campo de pormenores, mas o que é que importa ressaltar aqui nestes sapatos? Portanto, para já mencionar a grande variedade de tamanhos, meios tamanhos e versão larga, portanto a versão wide, o que torna estes sapatos praticamente num modelo dificilmente não encaixará perfeitamente no pé de alguém, até porque depois temos 3 níveis de apoio do arco, com as cunhas que vêm junto com as palmilhas. Em termos de rigidez, é um sapato que tem um índice 10 e, portanto, é bastante rígido. E o que é que isto se traduz, não é? Na verdade, bom, traduz que quando vamos em caminhos, estradas muito más, parte do impacto, parte da vibração é filtrada. Sentimos o pé muito mais seguro do que se tivéssemos uma sola que fosse vergando à medida que vamos passando em zonas mais esburacadas. Outra vantagem também é que nos speeds bons, ou quando queremos ir rápido, há uma transferência imediata de potência, e nós sabemos o quanto, principalmente os profissionais, gostam disso. Aspectos negativos neste sapato, até agora não encontrei nenhuns. Claro que há aqui apenas uma pequena questão, uma brincadeira, que é quando estão a calçá-los, cuidado, porque os pitons são tão afiados na zona do calcanhar que às vezes eu leijo a calçá-los, mas isto depois também com o tempo eles vão arredondando. De resto, para serem perfeitos ou para agradarem um maior número de utilizadores, talvez pudessem existir assim numa ou noutra cor mais divertida. Pronto, eles estão disponíveis em preto e em prateado, ambas cores sóbrias, apesar de terem assim algum desenho, mas acredito que se houvesse assim cores mais alegres também cativaria outro tipo de riders. Tirando isso, é um sapato bom, o preço está em linha também com a concorrência. Não se pode dizer que seja um sapato excessivamente caro, tendo em conta que é um sapato bom, topo de gama, solda de carbono, fecho Li2, portanto, nesse aspecto, acho que é um sapato que tem tudo para agradar. E se também te agradou este vídeo, já sabes, clica aí no botãozinho, segue o canal porque há sempre vídeos a sair, há sempre reviews. Obviamente estes sapatos também irão continuar aqui nos meus pés até ficarem um pouco mais escavacados, e nessa altura até poderei fazer uma long term review para saber se os sapatos continuam a agradar como até aqui. Obrigado por ter estado aí e olha, deixo-te aqui mais uma vez esta paisagem. E já sabes, se quiseres vir aqui dar umas pedaladas, procurei por Morianes, terra aqui do amigo Beltrão. Até já!